A Deus, vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Diga graças a Deus. Oremos. Pai maravilhoso e santo, em nome do Senhor Jesus, que nós ofertamos aqui a nossa adoração, o nosso louvor. Pedimos, ó Pai querido, que nesta noite o Teu Santo Espírito, o Espírito de poder, Senhor, venha sobre a Tua amada igreja de forma gloriosa. Ó Pai, nós dependemos de Ti, nós dependemos da Tua unção. Nada vem de nós mesmos, Senhor. Se não for o Senhor, não conseguiremos, pois a Tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Ó Pai, eu sei quem eu sou um vaso de barro, Senhor. Ó Deus querido, em Tuas mãos, Senhor, me coloco nessa hora, pois sei da Tua grandeza, da Tua misericórdia. Eu sei que Tu és poderoso, Pai querido. Em nome de Jesus, usa-me nesta noite como instrumento em Tuas mãos, para que eu possa ministrar a Tua palavra, porque não há nada em mim que eu possa me orgulhar. Toda a dependência minha está em Ti, Senhor. Em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor, que o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, irá nortear as nossas vidas. Ó Pai querido, nesta hora ainda apresento a Ti os dízimos e ofertas trazidos pelo Teu povo, a Tua casa, para sustento desta obra. Ó Pai de misericórdia, abençoai maravilhosamente os dizimistas e ofertantes, mas também todos os meus irmãos visitantes que se encontram aqui neste lugar, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu consagro a Ti a Tua obra, e todos os que creem digam graças a Deus. Digam graças a Deus. Podem sentar, queridos, em nome santo do Senhor Jesus. Essa palavra pode nortear a sua vida hoje. Diga: eu creio. A palavra do Senhor nos diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Diga: ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém, Jesus? Nos importa, olha o que a palavra de Deus nos diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza, que nos apeguemos com mais firmeza às palavras que já foram, as verdades ouvidas, porque para que delas jamais nos desviemos. Amados irmãos, nós estamos vivendo dias na igreja, onde a igreja tem passado por momentos de frieza, por momentos de desvio doutrinário, por momentos em que as pessoas não têm de fato se firmado, porque elas não têm dado atenção às verdades que têm sido ouvidas, às verdades que têm sido faladas. E o autor de Hebreus diz: por essa razão importa que nos apeguemos, que nos firmemos à verdade, com mais firmeza às verdades ouvidas, que demos mais atenção, que tenhamos mais firmeza naquilo que foi ouvido, porque as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e parece que a palavra de Deus é palavra comum, é palavra de homem que não causa efeito nenhum na vida das pessoas, e elas estão tratando a palavra de Deus como uma coisa qualquer. E a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é Cristo, a palavra de Deus é santa, e ela não pode ser tratada de qualquer maneira, nem com leviandade. Ela é verdade, e nós temos que nos firmar nessa palavra, nós temos que nos firmar nas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amados irmãos, o que tem de pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, mas eles estão desviados no seu coração, porque não se apegam com firmeza à palavra. Eles têm tratado a palavra como coisa comum, e se nós não nos firmarmos, nesta palavra, certamente haverá desvio do nosso coração. Escute, as ondas bravias, as ondas desse mundo têm atuado para que nós nos desviemos
do porto da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. O mundo está combinando com as trevas para que nós nos desviemos da palavra ouvida. Quantas pessoas já ouviram o Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas acharam maravilhosa a palavra? Quantas pessoas disseram, eu vou me firmar nessa palavra, mas não deram atenção, não se firmaram nela e acabaram se desviando. O apóstolo diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos firmemente, com mais firmeza, as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, a toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Escuta, o tratar a palavra de Deus como uma coisa comum foi o que aconteceu com aquelas pessoas, com os anjos, e eles receberam justo castigo. Eu todo dia digo e não canso de repetir: vai haver acerto de contas. Um dia você vai se encontrar com aquele que é autor, da vida, com aquele que criou o universo, e por ter tratado a palavra de Deus com negligência, por ter se desviado do caminho da verdade, Deus vai cobrar caro a você. Não é que Deus queira te castigar, é porque você voluntariamente resolve se desviar, não se apegar à palavra de Deus com firmeza. Quem não dá atenção, não se firma na palavra de Deus, em pouco tempo passa a desconsiderar, a tratar a palavra de Deus com relatividade, e não pode ser dessa maneira. Aqueles que assim fizeram receberam justo castigo. Como escaparemos nós? Diz o versículo 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Querido, a salvação proporcionada por Deus custou a vida do Senhor Jesus Cristo, o sangue inocente do Senhor Jesus Cristo. Se nós negligenciarmos, se nós tratarmos de qualquer maneira, porque tem pessoas que negligenciam em tudo, inclusive na sua salvação. A Bíblia diz: como escaparemos nós se aqueles que assim procederem em outro tempo receberam justo castigo? Para onde iremos nós? Como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Não tem desculpa diante de Deus. Não haverá desculpa naquele dia. Se houver descaso, se houver negligência, se houver desobediência, não haverá desculpa. Tem oportunidade para a tua vida. Hoje Deus te deu oportunidade. Esta noite é noite de oportunidade. A Bíblia diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Sabe o que é que acontece? Jesus se oferece na cruz por desejo do Pai, para que fosse concluído, para que fosse feito o plano redentivo, e as pessoas estão negligenciando, estão desobedecendo, estão deixando de lado, não estão tratando a salvação como coisa séria, não estão considerando o sofrimento de Cristo, a cruz do Calvário, aquilo que Ele sofreu por cada um de nós. Negligenciar é desobedecer, negligenciar é rejeitar uma ordenança, e as pessoas estão rejeitando a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a palavra nos diz que de forma nenhuma nós podemos rejeitar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Iniciou por Deus e passou por todos os apóstolos e chegou até nós. Diga: chegou até mim. Diga: a salvação de Deus chegou na minha vida. E como nós vamos, para onde nós iremos? Como escaparemos? Se alguém que negligenciou recebeu justo juízo, justo castigo, será que nós, se negligenciarmos a salvação, vamos sair impune? Será que se nós desconsiderarmos, se nós expormos novamente o Filho de Deus à vergonha, nós receberemos então, ou não receberemos então justo castigo?
Se Deus está dando, oferecendo a salvação, e nós negligenciarmos, onde é que nós vamos parar? A palavra do Senhor nos diz: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais e prodígios e vários milagres, por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amados irmãos, e o que me prende a esta mensagem é que ela nos mostra que nós temos que seguir e obedecer a revelação de Deus. Diga: eu quero obedecer a revelação de Deus. E a palavra nos mostra que nós temos que seguir a revelação e não a letra, porque as pessoas estão apegadas à letra e não à revelação que Deus lhe dá da própria salvação, da própria palavra. As pessoas não querem viver negligenciando, desobedecendo e não se firmando. Queridos, e isso é muito, muito perigoso. Nós vivermos de uma informação, de uma letra, de alguma coisa que nós pensamos que não vamos ser cobrados nunca. Um dia lá em Gênesis, em Êxodo, no capítulo de número 17, o povo de Israel estava com sede. E então se revoltaram contra Moisés. E Moisés clamou então ao Senhor. E o Senhor disse: Moisés, faz o seguinte, pega o cajado, aquele cajado que você abriu as águas, eu vou na frente de você, e você vai lá e fere a rocha. E quando você ferir a rocha, as águas vão brotar, e você vai dar de beber a esse povo todo e a todos os animais. Moisés parte então e fere a rocha, e a palavra de Deus diz que todos então beberam água, e todo Israel foi saciado. Mas um tempo depois, o povo de Israel se encontra novamente numa condição, acampado no lugar. Lá e no livro de Números, no capítulo 20, no versículo 8, o Senhor disse: Moisés, é o seguinte, você novamente vai lá e providencia água para esse povo. O povo estava murmurando, o povo estava querendo acabar com a vida de Moisés, porque eles achavam que Moisés estaria conduzindo eles por um caminho errado, por um caminho sem providência, um caminho de desconforto, por um deserto, onde eles até se lembravam do tempo passado da escravidão, e se lembravam com alegria. Eles queriam de volta e questionavam Moisés por que aquilo estava acontecendo. Moisés vai lá, se prostra diante da tenda do Senhor, e a palavra do Senhor vem a ele e diz: Moisés, tu vai lá agora e não mais fere a rocha. A palavra diz que ele diz: falai a rocha. A palavra nos diz que Moisés então partiu para lá, e chegando lá naquele lugar, ele demonstrou imensa ira. Ele estava irado com o povo de Israel, e a sua ira fez com que ele ferisse a rocha novamente. Ele bateu 2 vezes na rocha, e a palavra do Senhor diz que Deus o chamou então para dizer a Moisés que ele estava enganado, que ele não poderia ter feito isso, que a palavra foi para que ele falasse a rocha, porque aquela rocha simbolizava, a rocha que foi ferida simbolizava Jesus Cristo com o seu ferimento. Mas agora não mais poderia bater na rocha, e sim falar a rocha. E é hoje isso que nós vivemos. Nós precisamos falar a Deus as nossas necessidades, precisamos nos dirigir à rocha eterna, que é o Senhor, e falar a Ele, e Ele providenciará as nossas necessidades, Ele suprirá as nossas necessidades. A palavra do Senhor nos mostra então, Moisés por isso deixou de entrar na terra prometida, contemplou de longe, mas o Senhor não permitiu, por causa deste erro de Moisés, o Senhor não permitiu que ele adentrasse na terra prometida. Moisés não perdeu a salvação, mas você pode ver, ele apareceu depois lá em Mateus, né, na transfiguração do Senhor Jesus Cristo, aparece juntamente com o profeta Elias. Ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu de receber bênçãos do Senhor. Naquele tempo ele andou 40 anos no deserto conduzindo um povo, mas ele não conseguiu receber a sua bênção para sempre, a sua bênção inteira. Eu creio que o coração de Moisés ficou aflito, porque ele desejava, como todo judeu, pisar naquela terra prometida.
vida. Amados irmãos, o que a palavra nos diz é que nós temos que entender que talvez Deus esteja te cobrando alguma coisa, talvez você não esteja obedecendo por parecer ruim para você as coisas. Escuta só, para Moisés, naquele dia, ele se irou com aquele povo e parecia ruim para Moisés obedecer. Como talvez pareça ruim para você obedecer o chamado de Deus, talvez pareça ruim para você deixar tudo para trás, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns valores, abrir mão de algumas diversões da sua vida, de uma falsa liberdade que parece ter uma liberdade. Escute, talvez esteja sendo difícil para você também obedecer a palavra de Deus. Talvez você esteja vivendo dessa maneira. Para Moisés foi difícil ele obedecer, e a consequência disso tudo é que ele não adentrou na terra prometida. Sabe, é uma dificuldade, talvez você pense numa grande dificuldade, obedecer à salvação do Senhor Jesus Cristo, o chamado da salvação. Mas uma coisa eu vou te dizer, isso tem um preço. A desobediência tem um preço. A desobediência de Moisés fez com que ele não entrasse na terra prometida. A tua desobediência também fará com que tu não entre em Jerusalém, na Jerusalém celestial, na cidade de Deus, construída para os seus santos, para os seus anjos. O Senhor Jesus está voltando para levar a sua igreja. A tua negligência, a tua desobediência, esta dificuldade que talvez você esteja vivendo em obedecer à própria palavra de Deus, isso pode lhe custar muito caro. Talvez Deus tenha falado para você, perdoa, e talvez em seu coração você diz, é muito difícil perdoar, é muito difícil obedecer essa palavra. Deus muitas vezes já te cobrou, já te pediu para você, então orar por as pessoas que têm me perseguido, e você diz, eu não entrego a minha vida a Jesus, eu ainda não consegui obedecer a Deus, por causa de uma situação que eu posso estar vivendo, de um sentimento que tem me agoniado o coração, e eu preciso me libertar disso primeiro. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é a libertação de todo homem. Jesus Cristo é quem te liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não pode se preparar para Cristo. É Cristo que te prepara, é Cristo que te liberta, é Cristo que te salva, é Cristo que vai te levar para a eternidade. O Senhor talvez tenha falado com você e você não tem obedecido, tem negligenciado. E nós nos lembramos do que aconteceu com Saul. Em 1 Samuel, no capítulo número 15, o Senhor enviou o profeta então para ungir Saul como rei de Israel. E depois de ungir, disse, olha, nós vamos acabar com uma nação que perseguiu Israel durante a caminhada. Estas foram a palavra de Deus que diz lá em 1 Samuel, deixa-me ler para não ficar nas minhas palavras, no capítulo número 15, diz assim a palavra do Senhor acerca de Saul. 1 Samuel, capítulo número 15, diz assim, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Presta atenção agora às palavras que o Senhor vai te ordenar. E a palavra do Senhor nos diz que ele disse assim, assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, deste oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumento. Saul convocou o povo e os contou em Taraim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E foi então Saul buscar a destruição daquilo que era pernicioso, daquilo que era mal. Era uma nação maligna que estava se impondo, que se impôs contra Israel e poderia fazer muito mal a Israel ainda. Parte o rei de Israel,
numa palavra que ele recebeu da boca do profeta Samuel, dizendo: assim diz o Senhor contigo. Presta atenção, atenta pois agora à palavra do Senhor. Deve-se proceder desta maneira. Parte o rei, e a palavra diz que entrou, invadiu aquele lugar e mataram muita gente, mataram, destruíram tudo, mas o rei desobedeceu a Deus. A palavra diz que ele poupou o rei. A palavra diz que ele poupou o melhor do boi, o melhor dos camelos. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de ter constituído Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Amados irmãos, está aqui um grande ensinamento. A palavra nos mostra que alguém foi ungido como rei, e o Senhor disse: você deve proceder desta maneira, pela boca do profeta. Ele sai debaixo de uma ordem de Deus, mas quando chega lá, ele faz o que ele quer. A palavra diz que Deus mandou destruir tudo o que havia naquele arraial. Tudo que havia naquele povo, não deveria sobrar nada. Sabe o que Saul fez? Ele poupou um colega dele, que era rei também daquele lugar. Ele poupou o melhor do gado, o melhor de tudo que havia ali. A Bíblia diz que ele poupou então o melhor do gado, poupou a carne, o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Escuta, presta atenção à palavra de Deus. A Bíblia está nos mostrando que a desobediência tem um preço. A Bíblia está nos mostrando, como disse lá em Hebreus: se nós negligenciarmos tão grande salvação, o que é que vai acontecer conosco? Vai haver justo juízo, como houve para outras pessoas. No caso de Saul, Deus chega para Samuel e diz: eu me arrependo de ter constituído Saul como rei de Israel. Escuta, meus amados, Deus se arrependeu de ter constituído alguém, mas ele se arrependeu por quê? Porque aquela pessoa que deveria cumprir a palavra de Deus desobedeceu às ordens do Senhor para fazer aquilo que lhe agradava. Escuta, talvez a tua vida esteja assim, você esteja vivendo um tipo de agradar a si mesmo, não ao Senhor. Talvez você esteja encontrando dificuldades em obedecer ao Senhor, porque de fato, ao obedecer ao Senhor, nós temos que obedecer de todo o nosso coração. Nós temos que amar o Senhor nosso Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Talvez a sua grande dificuldade seja a dificuldade de Saul. Talvez você queira obedecer a Deus parcialmente. Ele destruiu alguma coisa, ele destruiu até as coisas boas, mas alguma coisa ele não destruiu tudo. Aquilo que Deus ordenara para ele fazer, ele não conseguiu fazer. Aquilo que muitas vezes Deus está pedindo para você fazer, talvez você não tenha conseguido fazer. Talvez o chamado de Deus na tua vida tenha existido há muito tempo, mas você tem resistido, porque você não tem conseguido ouvir a palavra de Deus, você não tem conseguido guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus para a sua vida. Talvez o que está faltando na sua vida é justamente isso: obedecer a revelação de Deus na sua vida, a revelação da palavra de Deus, a ordem de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque as pessoas querem viver desta maneira. Elas querem fazer segundo a sua vontade. Elas querem viver segundo os desejos do seu coração. E a palavra nos mostra que é diferente. Não é desta maneira que nós temos que viver. Nós temos que obedecer ao Senhor e jamais se desviar da sua verdade. A palavra nos mostra então aqui que este rei então foi rejeitado pelo próprio Senhor. Amados irmãos,
A Bíblia também fala que vai haver um dia de rejeição para aqueles que não abriram o coração para o Senhor. A Bíblia diz que um dia haverá naquele grande dia separação de dois povos, uma à direita e outra à esquerda. Haverá multidões naquele dia. E o Senhor dirá para os que estão à direita: vinde benditos do meu Pai, e entrai para o gozo eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele dirá àqueles da esquerda: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Haverá também rejeição para aqueles que estão negligenciando, para aqueles que irão desobedecer, para aqueles que não querem ouvir o chamado de Deus, para aqueles que estão se opondo à pregação do Evangelho, se opondo à revelação de Deus. Haverá um grande dia em que o Senhor então vai fazer uma separação. E aqueles que estão do lado esquerdo jamais poderão passar para o lado direito. Senhor, dá licença, um momento só, não pode. Não há mais oportunidade. O tempo é hoje, o tempo se chama agora. Jesus está te chamando, é hoje. Você não sabe quanto tempo resta na sua vida, você não sabe quanto tempo resta para Jesus voltar. Te conserta com Deus, abre o teu coração para obedecer a Deus, senão vai ter um preço. E a Bíblia diz que o juízo é justo. Ele é juiz e ele usa toda a sua equidade e toda a sua bondade, mas ele é justo. Ele julgará as nações, ele julgará os povos, ele recompensará aqueles que de fato receberam a revelação e resolveram obedecer ao Senhor. Diga: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda nesta noite. Deus já te falou diversas vezes, Deus já te chamou diversas vezes, Deus já te falou perdoe, Deus já te falou ore, Deus já te chamou, eu estou chamando, já te falou. E por que ainda não deste ouvido a palavra de Deus? E nós temos que perdoar, orar e pedir perdão, porque esta é a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Sabe o que é que está difícil na sua vida? É você equilibrar a sua vontade com a vontade de Deus. Sabe o que foi difícil para aquele rei? Cumprir uma determinação de Deus. E o que é difícil para muitas pessoas é obedecer a Deus, é fazer a vontade do Senhor. Nós estamos sempre dispostos a fazer a nossa vontade. Ora, mas como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu agora sou escravo do Senhor, eu agora entreguei a minha vida para que o Senhor dirija, e agora Ele dá a diretriz. As pessoas querem viver para Cristo, servir a Cristo, dizer que querem ir para o céu, mas elas querem sempre estar com a rédea da sua vida, elas não entregam verdadeiramente a Jesus. É difícil, parece impossível obedecer a Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus deseja salvar. A Bíblia diz em 1 Timóteo que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Sabe, Deus pede para você perdoar aquela pessoa. Pastor, eu não perdoo de jeito nenhum. Pastor, eu não quero, eu posso até perdoar, mas ela fica de lá e eu de cá. Eu não quero me chegar muito perto não, porque se eu chegar muito perto a coisa vai complicar. Sabe o que é que pode acontecer? Deus quer salvar aquela vida também. O Senhor tem interesse na vida que você diz que Deus não ama. Deus tem interesse naquela pessoa que você não quer perdoar. Deus tem interesse na salvação dela. Deus tem interesse que aquela vida venha a ser mudada. Deus quer salvar aquela vida. E nem sempre o que Deus nos fala naquele momento, no momento desse, parece bom para nós. Às vezes o que Deus nos pede parece que não é bom para nós. Deus está me pedindo para perdoar aquela pessoa. Deus está me pedindo para esquecer, mas isso é muito difícil para mim. Parece que obedecer a Deus é algo ruim, mas não é. Deus nunca pede a gente aquilo que nós não podemos dar, meus amados, porque Ele sabe da nossa fragilidade. Deus nunca coloca sobre nossos ombros um jugo que nós não podemos carregar. Deus nunca diz alguma coisa para nós fazer que nós não possamos fazer. Você pode perdoar sim, você pode amar sim, você pode orar sim,
Você pode levar uma vida de obediência, sim. Uma vida sem negligência. Você pode levar uma vida santa, sim. Porque Deus te chama para a santidade. Deus te chama para isso. E nós temos um exemplo muito claro. O apóstolo Paulo, chamado Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, Atos 9. O homem estava respirando ameaças de morte contra a igreja. O homem estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. De repente ele teve um encontro com Jesus. Lembra do seu encontro com Jesus? Diga aí para o seu irmão, você se lembra, irmão, do seu encontro com Jesus? Todo mundo tem um direito de se encontrar com Jesus. O apóstolo Paulo era um homem terrível, o Saulo de Tarso. Era um homem terrível, perseguidor da igreja, buscava cartas com as autoridades para buscar prender a igreja do Senhor Jesus Cristo. De repente ele teve um encontro com Jesus, uma luz se iluminou, uma luz no meio do caminho, onde ele iluminou tudo e ele ficou cego, ele não conseguiu ver. Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. A palavra nos diz que Saulo então ficou alguns dias sem ver. E a palavra nos mostra uma providência de Deus sobre aquela vida. Em Atos, no capítulo 9, no versículo 10, nos diz a palavra do Senhor, que o Senhor então fala a alguém para ir lá conversar com Saulo sobre o que estava acontecendo com ele. Ele diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recupere as vistas. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, para que, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amados, sabe o que é isso quer dizer? Que aquela pessoa que talvez você esteja achando que é a pessoa pior do mundo, pode ser alguém extremamente usado por Deus. Aquela pessoa que você não quer perdoar é a pessoa justamente a quem Deus vai usar. Aquela pessoa que você não quer orar porque está lhe perseguindo, talvez seja a pessoa a quem Deus vai usar para ministrar o evangelho nesse mundo. Ninguém está livre da vontade de Deus. O que resta é nós obedecermos a palavra de Deus. Ah, pastor, mas aquela pessoa, ah, pastor, mas aquela igreja. Amados irmãos, Deus é soberano e Ele faz tudo como Ele quer. Se nós vivermos com sentimentos negativos no nosso coração, presos a passado, nós aprisionamos a nossa vida e aprisionamos as pessoas que muitas vezes estão vivendo assim, aprisionados por causa que nós não conseguimos liberar perdão para aquelas pessoas. E eu creio que Deus pode estar falando na sua vida hoje. Deus pode estar ministrando na sua vida hoje. Seja alguém obediente a Deus. Obedeça aquilo que Deus lhe mandou fazer. Se é perdoar, perdoe. Se é pedir perdão, peça perdão. É melhor agradar a Deus do que agradar o sentimento egoísta. Se você tem algo para fazer, faça. Se Deus te mandou fazer alguma coisa, faça. Se a palavra de Deus te cobra alguma coisa, obedeça a palavra de Deus. Sabe o que acontece? É interesse de Deus que as pessoas sejam salvas. É interesse de Deus a tua salvação. E Deus, eu creio que Ele tem te falado, e nenhuma mensagem de Deus é em vão, irmãos. Toda mensagem de Deus tem um endereço, e o endereço é o meu coração, é o teu coração. E Deus tem falado para você a respeito dos vícios, e Deus requer de você obediência. Deus requer de você, Deus tem te falado a respeito de uma vida que muitas vezes você tem levado, entregue a filmes pornográficos, a novelas, as coisas que tem
lado a tua santidade. Deus deseja santificação para a sua vida. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Obedecer a Deus é muito melhor. Deus tem te chamado, Deus tem te falado sobre o ministério de cooperação da igreja. Deus tem te falado da mordomia da igreja, e você não tem atendido. É melhor obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus. Deus tem te chamado às orações, às intercessões, e você não tem ouvido, não tem dado ouvido a Deus. Voltando ao texto dos Hebreus, meus amados irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor, para que você lembre. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quantas verdades de Deus, quantas vezes Deus já falou no teu coração, quanta negligência, quanto descaso, quanta desobediência, quanta vontade própria, e não a vontade de Deus na tua vida. Quantas vezes Deus tem te falado, Ele diz assim: que importa que nos apeguemos às verdades ouvidas, e que delas jamais nos desviemos, pois como se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, a toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Para onde iremos nós, se nós negligenciarmos a salvação de Deus? Para onde nós iremos? Onde nós compareceremos? Onde estará o ímpio então? Onde estará o desobediente então? A palavra de Deus nos convida a obedecê-lo. A palavra de Deus nos convida a um compromisso. A palavra de Deus nos convida a uma vida de santidade, de santificação. Para onde escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Você pensa que você vai poder levar uma vida negligente? Uma vida espiritual negligente? Deus fala e você diz: não, Deus está tudo bem. Deus te chama: olha, não é chegado o meu momento, porque eu sou uma pessoa assim. Você está enganado, você está enganada. Você está negligenciando a salvação de Deus. Você está deixando de lado aquilo que poderia, que é na realidade a sua libertação. Jesus está te chamando e você está dizendo: não, hoje não, no tempo não, e não dá para ser assim, eu não quero obedecer a Deus assim, porque eu não entendo assim, eu não vejo assim. Vai ter acerto de conta. Diga: eu creio. Um dia vai ter acerto de conta. Você sabe, esse culto é testemunha na eternidade, porque ele vai passar e não volta mais, ele vai ser descartado para a eternidade. Esse culto é testemunha de que Deus tem te chamado. Ele tem um testemunho. Você não pode dizer: Deus não me chamou. Ele te chamou diversas vezes. Ele é testemunho de que Deus te chama a uma vida de santidade, uma vida de edificação, uma vida de obediência. Não seja como o rei Saul, alguém a quem Deus rejeitou porque não quis obedecer a Deus, achou melhor tratar o seu colega melhor do que obedecer a Deus, poupar o seu colega daquilo que Deus tinha ordenado fazer, do que obedecer a Deus. Recebeu o justo castigo. E quem é então que vai se libertar do juízo de Deus? Quem é então que vai se livrar, se negligenciar a salvação? Não negligencia aquilo que Deus já colocou na tua vida. Não negligencia o que Deus colocou nas tuas mãos. Não deixa de lado o chamado de Deus. Ele está querendo operar na tua vida. Tu podes ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Não negligencia aquilo que Deus já te deu. Não joga fora o que é teu. Não joga fora as oportunidades que Deus está te dando. Eu tenho certeza que Deus ministrou o meu coração, e sei que ministrou o coração de muitos aqui. E se você teve um encontro com esse texto, como eu te tive nesta noite, glorifica o teu Deus, porque esta palavra não é minha, é dele. Foi ele que mandou para nós essa noite. É alimento espiritual, recebe na tua vida, em nome de Jesus Cristo.